primeira aula de preparação para o Exame Nacional. Portanto, nós vamos começar com a Alegoria da Caverna, que é um instrumento muito interessante para se perceber o que é a filosofia, e também nos dá um esquema mental que nos permite enquadrar outros temas. Por exemplo, quando dermos o Descartes, se calhar era interessante fazer um cruzamento do percurso da dúvida com a Alegoria da Caverna, porque tem tudo a ver. Se calhar eu criarei um esquema que permitirá ver isso. Mas vamos então entrar aqui na Alegoria da Caverna. Eu depois vou colocar o texto e textos explicativos no blog a seguir a esta videoaula. Portanto, vai haver um espaço para vocês terem os materiais de preparação para o exame e poderão ver este texto lá. Espero que o vídeo esteja minimamente apresentável e vocês consigam vê-lo aí. Mas eu penso que ficará gravado aqui nesta videoaula e vamos então voltar a contactar com a Alegoria da Caverna. Esperem lá que isto saltou-me aqui a ver se... Let me show in a parable to what extent our nature is enlightened or unenlightened. Envision human figures living in an underground cave with a long entrance across the whole width of the cave. Here they've been from their childhood and have their legs and necks chained so that they cannot move and can only see before them, being prevented by the chains from turning their heads around. Above and behind them, a fire is blazing at a distance. They see only their own shadows, which the fire throws on the opposite wall of the cave. For how could they see anything but the shadows if they were never allowed to move their heads? Between the fire and the prisoners, there is a raised way and a low wall built along the way like the screen which puppet players have in front of them, over which they show the puppets. Do you see men passing along the wall, carrying all sorts of articles which they hold projected above the wall? Statues of men and animals made of wood and stone and various materials? Of the objects which are being carried in like manner, they would only see the shadows. And if they were able to converse with one another, would they not suppose that they were naming what was actually before them? And suppose further that there was an echo which came from the wall. Would they not be sure to think when one of the passers-by spoke that the voice came from the passing shadows? To them, the truth would be literally nothing but the shadows of the images. And now look again and see what will naturally follow if one of the prisoners is released. At first, when he is liberated and compelled suddenly to stand up and turn his head round and look towards the light, all this would hurt him, and he would be much too dazzled to see distinctly those things whose shadows he had seen before. And then conceive someone saying to him that what he saw before was an illusion, but that now, when he's approaching nearer to reality and his eyes turn toward more real existence, he has a clearer vision. What will be his reply? And you may further imagine that his instructor is pointing to the objects as they pass and requiring him to name them. Will he not be perplexed? Will he not think that the shadows which he formerly saw are truer than the objects which are now shown to him? And suppose once more that he is reluctantly dragged up a steep and rugged ascent and held fast until he is forced into the presence of the sun himself.
When he approaches the light, his eyes will be dazzled. He will not be able to see anything at all of what are now called realities. He will require to grow accustomed to the sight of the upper world. First, he will see the shadows best. Next, the reflections of objects in the water, and then the objects themselves. Then he will gaze upon the stars and the spangled heavens, and the light of the moon. He will see the sky and the stars by night. Last of all, he will be able to see the sun, and not mere reflections of it in the water, but he will see the sun in its own proper place and not in another. And he will contemplate the sun as it is. Will he not then proceed to argue that it is the sun who gives the season and the years, and is the guardian of all that is in the visible world, and in a certain way the cause of all things which his fellows have been accustomed to behold? Surely he would first see the sun, and then reason about it. And when he remembered his old habitation and what was the wisdom of the cave and his fellow prisoners, do you not suppose that he would bless himself for the change? Pity them? And if they were in the habit of conferring honors among themselves on those who were the quickest to observe the passing shadows, and to remark which of them went before and which followed after, and which were together, and who were therefore best able to draw conclusions as to the future, do you think that he would care for such honors and glories, or envy the possessors of them? Would he not say with Homer, better to be the poor servant of a poor master, and to endure anything rather than think as they do and live after their manner? Imagine once more such a one coming suddenly out of the sun to be replaced in his old situation. Would he not be certain to have his eyes full of darkness? And if there were a contest of measuring the shadows, and he had to compete with the prisoners who had never moved out of the den, while his sight was still weak, and before his eyes had become steady, wouldn't they all laugh at him and say he had spoiled his eyesight by going up there? That it was better not to even think of ascending? And if anyone tried to release another and lead him up to the light, let them only catch the offender, and they would put him to death. It is the task of the enlightened not only to ascend to learning and to see the good, but to be willing to descend again to those prisoners and to share their troubles and their honors, whether they are worth having or not. And this they must do, even with the prospect of death. They shall give of their help to one another, wherever each class is able to help the community. Portanto, nós estamos aqui perante uma das alegorias mais interessantes da história da filosofia. E já agora uma alegoria é uma analogia, é uma parábola, portanto, que Platão, numa obra das mais importantes que ele escreveu, intitulada A República, nos apresenta como forma de nos explicar, ou de nos mostrar, melhor dizendo, o que é a filosofia, qual é o sentido da atividade filosófica e qual é o seu objetivo primordial, que terá a ver, de facto, com esta ideia do esclarecimento, a ideia da
a ilustração de levar as pessoas a saírem das trevas da ignorância para a luz da verdade. E por isso temos aqui esta pergunta logo aqui à entrada, neste slide, que tem a ver com a figura do prisioneiro que é libertado das correntes da caverna e depois se liberta quando ascende e quando chega ao mundo exterior e é capaz de ver, de facto, como é que é a realidade. E há aqui um duplo movimento. O movimento da soltura das correntes, que não é ainda uma verdadeira libertação, e depois a libertação em si, que é o próprio prisioneiro que faz consigo mesmo, ou dentro da sua mente. Porque há uma história muito interessante, uma alegoria também muito interessante, que fala dos elefantes bebés. O elefante bebé, quando não tem força ainda para arrebentar uma simples corda, é amarrado e aprende que não é capaz de partir a corda. Depois, à medida que vai crescendo, a corda é transformada, é substituída por uma corrente de ferro e o elefante que vai crescendo vai continuando a pensar, a julgar que não é capaz de arrebentar a corrente, até que o elefante adulto não tenta partir a corrente, podendo parti-la, porque os elefantes têm muita força e uma corrente para prender um elefante teria que ser muito pesada e muito grossa, mas o elefante adulto não arrebenta a corrente porque não é capaz de ver que a consegue arrebentar. E então os seres humanos, quando vivem uma vida completamente condicionada pelo exterior e por aquilo que lhes é inculcado pela sociedade e pelos preconceitos que existem na sociedade, esses seres humanos não são capazes de ver que poderiam ser diferentes, que se podem libertar da sua ignorância ou então da sua situação de dependência ou de subserviência em relação ao que está fora e que procura condicioná-los. Há muitas coisas que nos condicionam na nossa vida, não são só os outros ou os indivíduos que são muito importantes, é a própria estrutura da sociedade que nos quer levar a termos uma atitude passiva perante a vida. Mas eu não queria agora estar a falar muito disso, senão não damos a matéria que é necessária para o exame. Então quem é que é representado pelo prisioneiro que se liberta da caverna? É o filósofo. E eu gosto muito desta imagem, isto é uma iluminura num livro medieval, num códice medieval, que representa de facto o filósofo que está aqui assim. É o indivíduo que procura ir além do conhecido, procura sempre ver o que é que está por detrás da realidade visível e, portanto, tem curiosidade, é movido pela curiosidade de quem quer saber cada vez mais. E isso é comum a outro tipo de intelectuais e de pessoas que se dedicam ao saber, os cientistas também, mas o filósofo vai para além disso, procura ir sempre para além do conhecido, sempre também para além daquilo que a dado momento a ciência consegue conhecer. Portanto, a ciência, de alguma forma, fica sempre dentro do campo do observável, enquanto que a filosofia parte daí e não pode deixar de dar conta disso. Portanto, os filósofos hoje em dia não podem pôr em causa a ciência, de alguma forma, não se pode dizer que o conhecimento científico está errado, porque é outro tipo de conhecimento e tem os seus fundamentos, mas pode a partir daí tentar ir mais longe. E então o filósofo é aquele que está sempre a tentar sair da caverna. Nós vamos ver aqui a caverna como o senso comum, mas há muitas cavernas. Se eu acreditar que a minha maneira de ver, depois de eu me libertar do senso comum, é a única correta, eu volto a ficar preso dentro de uma caverna. Mas é uma caverna que pode ser mais vasta, mas continua a ser uma caverna. É a mesma coisa, imagina, agora passamos por esta experiência do confinamento, podem dizer a uma pessoa que ela não pode sair de casa e ela sentir-se muito, muito limitada, mas se disserem que não pode sair do concelho onde vive, também se calhar vai sentir-se presa, não é? Portanto, está num espaço maior, mas continua limitada. A filosofia procura sempre ir além dos limites. De duas maneiras, de duas formas, porque a filosofia é um conhecimento conceptual e ao mesmo tempo crítico. Conceptual porquê? Porque procura
conceitos que permitam representar a realidade, mas também permitam explorar o que é que possa estar para além. Portanto, os conceitos em filosofia são muito importantes, porque eles iluminam a nossa relação com a realidade. Permitem-nos ver possibilidades novas. Aliás, Gilles Deleuze tem uma expressão muito interessante que é os conceitos permitem-nos ver, abrir novos possíveis para o real. Portanto, a filosofia permite-nos ver que para além da realidade há outras possibilidades. E isso alarga a nossa mente, alarga a nossa capacidade de pensar e de conjecturar ou de tentar imaginar o que é que poderá existir ou que poderia existir se não existisse o mundo como nós o conhecemos. Isso também é uma coisa interessante. E depois há a outra dimensão, a dimensão crítica da filosofia. Criticar não é dizer mal, criticar é analisar a realidade ou analisar algo, vendo o que é que o compõe e vendo também como é que as peças se interrelacionam, as peças dessa coisa que está a ser analisada. E então, criticar é tentar compreender, é tentar entender o mundo, colocando as coisas no seu lugar e procurando ver qual é a origem dessa disposição, chamemos assim. E então, isso só é possível através do questionamento. E, portanto, o filósofo é aquele que se questiona. Nós já vamos ver isso com mais profundidade, mas é importante. Depois temos aqui a questão da luz do sol, que aparece com muita evidência ali na alegoria da caverna. O sol que é a fonte de toda a luz. E então o que é que essa luz representa? Representa a verdade. Eu estou a ser muito limitado na interpretação, mas eu acho que tem que ser assim nesta altura, para não nos dispersarmos. Mas, de facto, a verdade terá que ser algo, não é uma coisa, mas é algo que tem a ver com a nossa descoberta da realidade. A verdade é sempre o resultado de uma descoberta, de nós nos apercebermos de algo que não sabíamos e do nosso pensamento se aproximar da realidade, se tornar adequado à realidade. Portanto, nós, para conhecermos a realidade tal como ela é, apesar no que diz respeito à cultura humana e às relações humanas, a realidade é muito também dependente daquilo que nós fazemos e pensamos, mas se nós tivermos uma boa capacidade de conceptualização, de interrogação e depois de análise crítica, nós conseguimos, de facto, que a realidade se ilumine, de certa forma. E então o que está ali em causa na alegoria da caverna é essa luz, que é uma luz que ilumina e nos dá a ver e nos permite que nós consigamos formar conceitos que não sejam preconceitos. Isso é muito importante, a diferença entre o conceito e o preconceito. O preconceito é um conceito que é construído à pressa, que é construído antes de nós conhecermos a verdade. E então, quando vamos à procura da verdade, já vamos com a mente formatada para ver aquilo e não ver mais nada. E portanto, a caverna nasce precisamente desses preconceitos que surgem, que vão surgindo na nossa vida, que nos impedem de ver, de facto, a realidade como ela é, ou como ela pode ser de forma mais autêntica. E então, que mundo é esse que é iluminado pelo sol da verdade? O Platão depois utiliza a alegoria da caverna para apresentar o seu pensamento. O pensamento de Platão é muito complexo. Nós vamos ver só a alegoria da caverna e aplicá-la à questão do que é a filosofia, mas em geral, sem vermos como é que Platão encarava a filosofia. Isso levar-nos-ia longe e levar-nos-ia a termos que ver outras coisas, e isso não cabe aqui. Não sai exame, não temos que nos preocupar com isso. Estamos a usar só a alegoria para compreendermos a nossa situação no mundo. Então, isso que é iluminado pelo sol da verdade é a realidade em que nós estamos e que nós somos também. E a realidade, ao falar em realidade, nós estamos também a falar do irreal, porque se nós sabemos que há a realidade, tudo aquilo que estiver fora, no fundo não existir, é irreal. E então esta distinção entre o real e o irreal é também muito importante do ponto de vista filosófico, porque há coisas que não são reais ainda.
O ser humano é um ser que é capaz de fazer projetos. E essa capacidade de projetar, de inventar novas possibilidades, novos possíveis para o real, é algo que alarga a realidade. A história da humanidade está marcada pelos inovadores, pelos indivíduos que conseguem descobrir coisas novas e conseguem descobrir novas formas de ser e de pensar. E os filósofos estão muitas vezes na vanguarda disso. Os filósofos e os artistas, por exemplo, os cientistas também, mas a filosofia tem essa missão radical desde a sua fundação, desde da sua origem, com Tales de Mileto. Pode não ter sido o primeiro filósofo, mas Aristóteles atribui-lhe portanto, atribui-lhe esse estatuto de primeiro filósofo no século VII a.C. Tales em Mileto, na cidade de Mileto, na Jónia, lembrou-se de procurar explicar racionalmente a realidade, abandonando o mito, abandonando uma visão mítico-religiosa do mundo que via a realidade como algo de irracional, que dependia dos caprichos dos deuses e portanto, o ser humano estaria mergulhado numa realidade mais ou menos caótica, mais ou menos impossível de compreender de uma forma plena, e Tales trouxe, de facto, revolucionou, de facto, a vida dos seres humanos, do seu tempo, porque depois ele foi contagiando outros indivíduos que começaram a pensar como ele, contagiou-os com esta ideia de que a realidade é racional em si, e se nós usarmos a razão para a explicarmos, nós acabamos por ter uma visão mais verdadeira dela mesma, dessa realidade. Portanto, nós tornamos-nos mais capazes de compreender o mundo em que vivemos e tornamos-nos também mais capazes de o transformar. E então isso trouxe uma grande responsabilidade aos seres humanos, porque deu-lhes a possibilidade de serem, de alguma forma, os autores do seu destino. Mas isso é algo que ao longo da história foi surgindo e que não deixa de ser ainda hoje o grande problema, digamos assim, em relação à vida humana. Até que ponto é que a nossa vida é condicionada pela realidade material e até que ponto nós também criamos essa realidade e a recriamos e podemos, de facto, melhorar o mundo em que vivemos, ou se, pelo contrário, julgando que o estamos a melhorar, o estamos a piorar de uma forma que nos custa admitir até. Não é? Hoje em dia, com esta história da destruição dos habitats do planeta, com o aquecimento global, com a poluição que invadiu todos os recantos desta terra em que vivemos e que já estão maltratada pela ação humana, isso também nos pode levar a pensar se, de facto, nós conseguimos mesmo sair da caverna, enquanto espécie, enquanto comunidade alargada de seres humanos que vivem num planeta pequenino, no meio de um sistema solar que está numa galáxia gigantesca, que por sua vez está num universo que nós não conseguimos sequer imaginar como o seu tamanho, que é algo de extraordinário, mas nós estamos aqui e, portanto, o estarmos aqui significa que este aqui deve ser explorado de uma forma profunda e de uma forma também responsável. O ser humano, enquanto pensador, enquanto ser racional, é um ser que responde por si e pela sua compreensão da realidade. Se nós formos estúpidos, se nós formos imbecis, nós temos que responder por isso também. Nós estamos, de alguma forma, a degradar a nossa dignidade enquanto seres pensantes. Isso tem que ser tido em conta e tem que ser relevado, tem que se dar importância a isso. E então qual é o instrumento que liberta o prisioneiro e que leva àquele que queira libertar os outros? Um instrumento, uma ferramenta importante para libertar os outros é a filosofia. Eu falaria também do questionamento, não é? A filosofia é essencialmente questionamento. Nós depois iremos ver o que é que caracteriza o questionamento filosófico, mas é algo de muito importante. Portanto, a filosofia não é um conjunto de teses. Há teorias filosóficas que têm em si teses que estão articuladas, mas a filosofia é fundamentalmente questionamento.
E já agora a palavra questão está ligada a uma palavra inglesa que é a palavra quest, que significa demanda. Não vem daí, não é? Isto vem do latim. Mas a demanda, nós estamos neste mundo em demanda, em busca. Há aqueles romances de cavalaria da Idade Média que falam da demanda do Graal, do Santo Graal. De alguma forma, nós estamos no mundo para fazermos uma caminhada de descoberta. Esta quest, este questionar, é caminhar para um objetivo maior. E esse objetivo maior é nós tornarmos mais autênticos. E isso custa a compreender muitas vezes, mas de facto é essa o nosso grande dever enquanto seres pensantes, é também termos a coragem de, se calhar, usar o pensamento para nós não precisarmos de ser tão obsessivos a pensar tudo. Porque se nós formos capazes de compreender a realidade, nós libertamos da necessidade também de querer controlar tudo, porque sabemos que, de facto, nós estamos num oceano gigantesco e há coisas novas para descobrir e temos que também deixar-nos descobrir pela própria verdade. A verdade, se calhar, dialoga connosco. É algo que nos transcende e está em diálogo connosco e nos ajuda a compreender aquilo que há em nós, este fogo, o fogo de Prometeu, chamemos-lhe assim, que faz com que nós procuremos ir cada vez mais longe no conhecimento. Mas também temos que perceber que esse caminhar cada vez mais longe no conhecimento é também, ou deve ser acompanhado, ou deve estar dentro de si, uma coisa que é fundamental na palavra, que aparece na palavra filosofia, que é o amor, que é também a fraternidade, sermos capazes de termos um comportamento construtivo no mundo em que nós vivemos. Portanto, filosofia vem do grego philos, que significa amigo, e sofia, que significa sabedoria. Philein, em grego, é a amizade ou o amor. E a Sofia é a sabedoria. Portanto, o filósofo é alguém que questiona porque ama a sabedoria. E a sabedoria é nós sermos capazes de nos compreendermos a nós próprios e compreendermos os outros. E nessa compreensão percebermos que não há nós sem o outro, sem os outros, nem há o outro sem nós, ou os outros sem nós. E, portanto, há uma palavra africana que pertence a várias línguas africanas, principalmente da África subsaariana, que é a palavra Ubuntu, que deu origem ao nome de um sistema operativo baseado em Linux, ou do Linux, dos flavors do Linux. Ubuntu, à letra, significa sou porque somos. Portanto, ou seja, eu só existo e faço sentido dentro do nós que tem a ver com a comunidade, que tem a ver com estarmos entrelaçados, as nossas vidas estão entrelaçadas. E nós muitas vezes não temos a consciência disso e não valorizamos os outros. Mas sem os outros não seríamos ninguém. Ou então seríamos alguém, mas seríamos como o Robinson Crusoe quando se descobriu sozinho numa ilha. E depois a coisa tornou-se pesada até ter encontrado alguém que lhe fez companhia. Não é? Mas nós temos que ser, de facto, temos que ter essa capacidade de nos apercebermos do que é o estarmos no mundo. Estar no mundo é precisamente isso, de estarmos em relação com os outros, e se calhar devemos aprender a encará-los como o melhor de nós próprios. Portanto, quase como o melhor de uma casa são as paredes, não é o recheio, porque se não tivermos paredes na casa não há recheio. Ou podemos ter lá o recheio, depois que vem a chuva vai tudo para o galheiro, não é? Mas é essa a ideia. Mas eu já estou a fugir à questão. E então o que é a caverna? Nós vamos centrar aqui, porque isto é extremamente importante, esta história da caverna. A caverna representa o senso comum. Eu estou a ser muito superficial, mas é de propósito. O senso comum, no fundo, é o conjunto de conhecimentos, de informações,
de crenças que nós temos sobre o mundo e que nós adquirimos, como diz ali, através da nossa experiência cotidiana, através do nosso contacto com o mundo. Há pessoas que só vivem aí, ou seja, ficam completamente limitadas àquilo que o cotidiano lhes traz. Há, no entanto, alguns dispositivos que existem na realidade em que nós vivemos que nos ajudam a ir para além disso. Por exemplo, se eu for no comboio, lá no meio daquela confusão, e só preso àquilo, ou então só interessado em saber o que é que os jornais da bola dizem sobre as canetas de algum jogador que são tortas ou qualquer coisa do género, eu não saio daquele mundo. Eu vivo completamente mergulhado na inconsciência acerca do que é a vida e do que é o mundo. Mas se eu pegar numa coisa estranha, que é assim um objeto de papel que pode ser folheado e que tem umas letras, e se eu começar a ler, a minha mente depois começa, o meu cérebro começa a disparar chispas elétricas, chamamos assim lá dentro. Eu não quero estar a usar linguagem científica, que é para também isto não ser tão pesado. E depois há uma coisa, algo que se ilumina em nós, começa a nascer em nós um mundo que não existe na realidade concreta, mas no qual nós podemos fazer descobertas também. E, portanto, nós quando começamos a ler um livro, eu não sou daqueles fundamentalistas malucos que dizem que tem que se ler e que toda a gente deve ler e que a leitura salva, mas se isso for atirado para a cara das pessoas como algo de elitista, portanto só os meninos bem é que leem e depois os outros que não leem são os burros, se nós formos assim ninguém gosta de ler. Mas se nós dissermos que ler é um ato insignificante, se calhar aquelas pessoas que acham que de facto ler é estupidez começam a tentar ver se podem ler, porque ler é insignificante. Ler é o ato mais insignificante que existe. É tão insignificante que nos ajuda depois a dar significado a tudo. Porque a leitura é algo que parece que nos cansa, mas que é um ato de liberdade suprema. Imaginem o que é eu ir num comboio a ler um livro interessante, por exemplo, pode ser de José Saramago, que é um autor que eu gosto, e eu estou no comboio, mas estou, por exemplo, a assistir à construção do convento de Mafra, que é uma coisa impossível. Pode ser um cinema, por exemplo, podem tentar recriar, mas gasta-se milhões a tentar fazer isso. E tem que se arranjar computadores que façam as coisas. Mas se eu tiver um livro de papel, aquilo até já pode estar meio a cheirar a mofo, não sei, começa a ler e de repente começa a ver como é que o mosteiro de Mafra foi construído. Portanto, o convento de Mafra, eu confundo as palavras às vezes, mas isso também faz parte da nossa mente estar constantemente a tentar, de alguma forma, dar a volta às coisas, que também é bom, não é? Às vezes é bom nós enganarmos e tropeçarmos, e isso é criativo, até. Ajuda-nos a ver a realidade de outra maneira. E depois é assim, chega ao fim da viagem, meto o livro no bolso, pode ser um livro de bolso, né? Também há aqueles livrões, isso é mais para. Mas imaginem que depois eu daí uma semana volto a abrir o livro naquele sítio e parece que a história estava à minha espera. E eu vivo novamente aquela experiência. Depois há personagens que vêm, que são belas e que pensam como eu, às vezes. Algumas pensam como eu. E outras mostram como é que os outros pensam. Também é giro. Mas, de facto, se nós estivermos presos apenas à experiência cotidiana, a nossa vida é um deserto, é árida. Nós não sabemos o que é a vida. Se não soubermos, de facto, o que é essa magia de vivermos outras realidades possíveis. E a filosofia vai muito aí. E então o senso comum é um tipo de conhecimento que é necessário, que faz parte da vida. Já agora aquelas pessoas que têm dificuldade em ler e em compreender o vocabulário, a leitura é muito importante. E é muito importante que sempre que nós nos deparemos com uma palavra que nós não conhecemos, ou que vamos procurar o significado. Porque o que nos alarga o mundo, o que nos torna ricos neste mundo é as palavras que nós conseguimos, de alguma forma, ter na nossa mente e que nos ajudam a abrir a experiência cotidiana, que nos ajudam
a abrir aquilo que está fechado à nossa inteligência. Porque nós podemos não ter dinheiro, mas se tivermos a capacidade de pensar e de descobrir o significado das coisas, nós não somos pobres. E acabamos por também aprender que temos que mudar a nossa relação com a realidade. E isso é algo que a filosofia traz à nossa vida. Não sei se trouxe à vossa, mas à minha trouxe. Se calhar não trouxe porque eu também não soube transmitir-vos estas coisas. Mas é interessante isto. Portanto, de facto, nós precisamos do senso comum, mas não devemos ficar presos a ele. Porque o senso comum é importante. Por exemplo, eu agora tive que ligar aqui o computador e tive que estar a preparar estas coisas. Isso tem a ver com o senso comum. Eu tenho que saber que a eletricidade existe e que eu posso ligar os fios aqui, posso depois falar convosco através da internet. Eu não aprendi isto de forma sistemática, portanto faz parte do meu senso comum. E então é importante o senso comum, mas não devemos ficar por ele, não é? Este conhecimento que é partilhado pelos membros de uma comunidade, mas que está cheio de crenças que não são verdadeiras, de preconceitos, de formas distorcidas de ver a realidade, e depois isso, de alguma forma, reproduz-se dentro da sociedade e acaba por trazer problemas graves, não é? E a filosofia é um grande, digamos, curador uma grande curadora de feridas, digamos, que nós não sentimos. Já estão de tal maneira putrefactas que o nosso ser já não sente a ferida como sendo algo de doloroso. Isso significa que estamos quase a ir para o outro lado, não é? Se isso acontecer. Isso pode não acontecer no corpo, mas se acontecer na mente, a coisa é igualmente grave. Portanto, nós não conseguimos vibrar com a vida se for assim. Então temos que aprender a curar isso, a curarmos-nos, digamos assim. E isso tem a ver com a capacidade de nós termos curiosidade. Uma pessoa que não tem curiosidade já está pré-morta, já está à espera de ir desta para melhor. Porque se eu não tiver curiosidade ou se eu me mantiver sempre no mesmo nível, imagina o que é estar a jogar um jogo de computador sempre no mesmo nível. Há quem de facto joga aquelas demos que só apresentam um nível ou uma parte de um nível, mas aquilo é pobre porque depois não se consegue subir de nível. E a vida é assim. Se eu ficar só por aquele nível, posso ter muitas experiências, mas elas não me permitem ir para além. E é importante nós podermos dar o salto para outras experiências, para outras formas de ver. E então, o senso comum está na base do relativismo moral, do relativismo a nível de todos os valores. E porquê? Porque o relativismo tem a ver com o facto de o conhecimento que nós temos da realidade ser dependente da cultura e também dependente da nossa individualidade subjetiva, chamemos assim, da forma como nós vemos o mundo, que é sempre, de alguma forma, limitado. Essa forma é limitada, essa forma de ver, porque nós só vemos a partir de um ponto de vista e muitas vezes não compreendemos que existem muitos outros pontos de vista que complementam o nosso. E então, se eu for de direita, tenho que perceber que as pessoas de esquerda também têm a sua verdade e vice-versa, porque os pontos de vista são diferentes, mas são sempre parciais. E então, se eu ficar pelo subjetivismo, por achar que eu é que tenho razão, eu é que tenho que ter razão, os outros não têm, ou se eu achar que a minha cultura tem valores que são importantes, então eu tenho que desvalorizar os valores das outras culturas, isso é extremamente negativo, porque os valores da nossa cultura só se tornam verdadeiramente ricos em diálogo com os valores das outras culturas. Porque isso é, digamos assim, a base de nós, de alguma forma, vivermos num mundo alargado. Num mundo em que todas as formas de ver que sejam verdadeiramente autênticas podem não só conviver, mas, de alguma forma, recriar-se e enriquecer-se mutuamente. E é isso que torna a vida humana capaz de ser verdadeiramente exaltante.
nós sermos capazes de conhecer pessoas de outras culturas que têm outras formas de ver e conseguimos ter uma relação de concórdia. Concórdia tem a ver com os corações estarem a bater ao mesmo ritmo, estarem orientados para o mesmo foco de luz, chamemos assim. E então podem existir formas muito diferentes de estar no mundo, mas se as pessoas entenderem que são complementares, que eu ter o meu ponto de vista e a minha cultura é muito importante, mas isso só é possível porque existem outras culturas e outros pontos de vista, isto é sairmos da caverna, que nos é apresentada pela alegoria da caverna. Então, o senso comum é diferente de comunidade para comunidade. Às vezes, aldeias que são próximas têm alguns hábitos e costumes diferentes. As pessoas até são diferentes, muitas vezes, em termos psicológicos, porque isso tem a ver com a tradição e a história, que tem a ver com os antepassados e a forma como foram educando as pessoas. E às vezes, aldeias que estão a poucos quilómetros e muitas vezes a poucos metros afastadas entre si, têm algumas coisas diferentes, porque todas as comunidades, todas as sociedades são diferentes. Isso faz com que a cultura de cada sociedade seja diferente de todas as outras. Portanto, no caso do ser humano, ao contrário do que acontece com os animais gregários, como os seres vivos que vivem em comunidade, enquanto, por exemplo, os formigueiros de cada espécie de formiga são idênticos e são idênticos há milhões de anos, as sociedades humanas são todas diferentes. Se nós pegarmos aqui num grupo de pessoas que vivem na nossa sociedade e as levarmos para milhares de quilómetros de distância e lhes dermos condições para criarem uma nova cidade nesse sítio, passado um tempo eles têm outros hábitos, divergiram em relação aos modelos que aprenderam na nossa sociedade. Isso faz parte, de facto, da forma como o ser humano se adapta à realidade em que vive e a transforma. Isso é algo que nós temos que valorizar. Mas, por outro lado, há coisas que têm que, de alguma forma, ser comuns. O conhecimento científico, por exemplo, vem-nos trazer essa ideia, não é? Tem que haver um conjunto, uma base de conhecimentos que são partilhados pela humanidade e que ajudam a compreender de outra forma o mundo, e a filosofia contribui muito para isso. A universalidade é uma das características muito mais importantes da filosofia. O procurar ver o geral e procurar ver além do particular e do aqui limitado a um agora que não é capaz de contemplar o passado, não é capaz de compreender que há tradição, ou que há tradições, mas que essas tradições são fonte de inovação. Portanto, nós não podemos criar o novo sem o antigo, ou sem o velho, no sentido não negativo do termo, porque senão não sabemos se é novo. Tá? Pode ser para nós por causa da nossa ignorância, mas então estamos a repetir, pode ser necessário, mas se nós tivermos a consciência do que é novo, do que é inovador, então nós podemos transformar o mundo, porque começamos a perceber que, de facto, o que existe não é para ser como é para sempre. E então, se nós vivemos numa sociedade que impede os seres humanos de serem livres, portanto, se for uma caverna ou um conjunto de cavernas, nós podemos alterar isso, podemos dar um salto adiante, podemos fazer coisas muito, muito importantes para tornar a sociedade justa. E se calhar não se faz tudo porque só se vê a justiça social num sentido. Por exemplo, se calhar há muitas coisas que se podem fazer sem gastar dinheiro. E se nós parássemos um bocadinho para pensar, para ver o que é que se pode fazer para alterar a sociedade sem gastar dinheiro, se calhar começa-se a descobrir muita coisa. Mas eu não queria estar, isto não tem nada a ver com o que estamos a dar, mas se aparecer alguma questão no exame, não tenham medo de subir, de explorar, porque vocês existem para isso, não é? Portanto, em vez de estarem com medo do que é que o corretor vai ver, tentem gerar admiração, tentem, de facto, mostrar que, de facto, vocês são pessoas que aprenderam a filosofar. Já agora há um microfone aberto. Eu gostava que fechassem, por favor, que é para não trazer aqui
problemas à gravação. Ainda está. E, portanto, vamos ver se... Já agora, quem está com o microfone aberto, faça favor de fechar. Tá? Pronto, agora já consigo continuar. Desculpem lá não haver perguntas neste momento e esclarecimento de dúvidas, mas depois isto tem que andar se não ficar bem, tem que andar a cortar. Então, o senso comum tem esta coisa estranha que é, ele mistura elementos heterogéneos, ou seja, elementos muito diferentes. Essa imagem que está aí mostra isso mesmo. Vejam ali aquela espécie de armário que está dentro de um crânio. É quase como que a mente de uma pessoa tem tudo desarrumado e tem lá coisas antigas, coisas que já... É uma coisa caótica e grotesca, não é? E muitas vezes os elementos do senso comum são contraditórios. Basta nós fazermos a lista dos provérbios, portanto, da nossa cultura, os provérbios populares, e alguns são contraditórios. Portanto, não se trata ali de um fundo, de uma sabedoria que seja de alguma forma coerente. Alguns fazem muito sentido, outros são esquisitos, mas nós não conseguimos operacionalizá-los a todos. Portanto, às vezes temos que pôr alguns de parte para outros funcionarem. Isso tem a ver com a estrutura do senso comum, de facto. E então temos aqui as principais características, ou algumas das principais características do senso comum. Eu vou explorar cada uma delas, portanto, não vou agora explicar aqui com elas todas na tela, mas vamos começar com o caráter espontâneo do senso comum. Portanto, o senso comum é um saber espontâneo, porque, como diz ali, se adquire sem estudo e sem esforço. Aprende-se no contacto direto com a realidade. Portanto, não é necessário ir para a escola para aprender o senso comum, ou muitas das coisas que fazem parte do senso comum, e, portanto, é espontâneo. Mas o que é espontâneo na vida, como no saber, vem, mas por vezes vem de uma forma que não é a que nós gostaríamos, ou que não é útil. Por exemplo, eu posso ter uma nascente de água, mas se ela não estiver de alguma forma tratada de maneira a que a água possa ser utilizada, acaba por ser inútil, apesar de eu não estar aqui a defender que nós devemos usar a natureza e explorá-la de uma forma totalmente ávida e não sei o quê, mas de facto, se eu tiver uma nascente num terreno meu e precisar de semear batatas, por exemplo, e regar as batatas, se eu não tiver aquilo tratado de maneira a poder represar a água e utilizá-la, a fonte não me traz grande utilidade e, portanto, eu acabo por não conseguir ter o rendimento que teria do terreno. E isto tem a ver com este caráter espontâneo do senso comum. Sendo um saber que nasce diretamente da experiência do dia-a-dia, sem esforço e de uma forma direta, eu não posso, de alguma forma, usá-lo para tudo e usá-lo para ir mais longe. Porque ele está ali, naquele nível, é a tal história do nível do jogo de computador que não permite passar para outros níveis. E então eu tenho que ser capaz de ir para além da superfície. Portanto, o facto de ele ser espontâneo leva a que ele seja superficial. Portanto, se nós ficarmos pela superfície, é o que diz ali, não procuramos fundamentar as nossas crenças. Nós iremos ver mais à frente que, ou já vimos, porque vocês estão no 11º ano e já deram conhecimento, que para haver conhecimento, de acordo com a teoria tradicional do conhecimento, nós temos que ter uma crença verdadeira justificada. Portanto, não basta que a crença seja verdadeira, porque nós não sabemos porque é que ela é verdadeira, não temos verdadeiro conhecimento. Desculpem lá estar a repetir, mas de facto é isso. Não há conhecimento autêntico se não soubermos justificar a verdade das nossas crenças. Porque a chave de compreensão não está em nós. Haverá alguém que sabe explicar, mas eu não sei. E então eu não conheço. Então temos que procurar ver primeiro se as nossas crenças têm fundamento, e aí é que a filosofia como saber crítico intervém de uma forma muito profunda, analisando as crenças e vendo se elas têm fundamento ou não. Fundamento racional. O fundamento também factual, no sentido de sabermos se está fundado nos factos,
está fundado na realidade ou não. E então nós temos que ir à procura das causas profundas dos fenómenos. Vejam aqui este indivíduo que está com a cabeça na areia. Isto acontece muito na vida, nas sociedades e na vida dos indivíduos. Há aquele mito que diz que as avestruzes põem a cabeça debaixo da areia, mas os seres humanos é que têm essa capacidade. Portanto, colocam muita areia por cima da cabeça, muitas vezes. E depois não são capazes de ver nada, porque estão com a cabeça mesmo enfronhada na areia, e a areia é um material complicado, porque a areia pode ser dócil, nós podemos fazer buracos na areia, mas depois também pode pesar muito. E isso é muito complicado. Quando nós temos a nossa cabeça cheia de areia, depois não conseguimos ver o mar, ficamos presos ali. E se calhar o mar é muito mais interessante, mas eu não queria estar aí por aí, senão... E então o facto de nós muitas vezes não querermos encarar a realidade como ela é, portanto vejam que há muitas almofadas na nossa realidade atual. Se nós não conseguirmos suportar uma dor, tomamos um comprimido, isso é natural. Mas se nós não conseguirmos suportar o peso de estarmos vivos, tomar um comprimido não ajuda a resolver, é um paliativo, mas nós temos que saber que, de facto, a realidade é para ser enfrentada. Aconteça o que acontecer, haja o que houver. E então não devemos nunca portanto, confundir as aparências com a realidade. E a filosofia pode ser cruel, porque ela, se for autêntica, vai por aí, mostra-nos, põe o dedo nas feridas. Não quer tapar as feridas para nós não sentirmos a dor que elas representam. Põe o dedo nas feridas. E isso, por vezes, pode levar a que as pessoas se incomodem. É aquela história na alegoria da caverna do prisioneiro que se liberta e depois, quando regressa, os outros não querem ser libertados. O Platão está a falar de Sócrates, nós iremos falar um pouco dele, o seu mestre, que acabou por ser condenado à morte precisamente por ser filósofo. Eu acho que havia outras razões, não é, políticas, aquilo tinha a ver com o caldo sociopolítico daquele tempo, mas de facto é bom nós acharmos que o Sócrates foi um mártir da filosofia e que, coitado, e foi um herói, e se calhar foi, mas pronto, mas há muitas histórias relacionadas com filósofos e com intelectuais que foram além do óbvio e além do conformismo social e que sofreram muito com isso. Eu estou-me a lembrar agora do Giordano Bruno, que teve a ousadia de dizer que o universo é infinito e que há uma pluralidade de mundos, e isso levou a que ele fosse queimado na fogueira. Ainda por cima atraído para territórios dominados pela Igreja Católica, precisamente para ser preso e ser levado a tribunal, com a garantia de que não seria, ninguém lhe faria mal, que ele poderia ser ouvido para explicar o seu pensamento, e quando entrou em territórios que eram controlados pela Igreja Católica, foi preso e depois foi levado, torturado e foi queimado vivo, o que é horrível. Mas há muitas pessoas queimadas vivas na nossa sociedade e muitas vezes sem fogo. E não é por acaso que um dos primeiros atos das ditaduras é a instituição das censuras. E geralmente os primeiros a serem censurados são os filósofos, os artistas e os jornalistas, de alguma forma. Porque pensam fora da caixa. E pensar fora da caixa não dá muito jeito a quem quer encaixotar os outros, querem encaixotar o pensamento. E, portanto, o ato mais subversivo que nós podemos fazer é pensar. É estarem-nos a servir um prato e nós começarmos a ver o que é aquilo, o que é que pode estar por trás, o que é que pode ter acontecido antes do prato chegar à mesa, e ver o que é que nós podemos fazer para melhorar o prato no futuro, se nós o formos fazer em casa, tudo. E isso pode parecer insignificante, mas significa que não nos falta o sal. O pensamento é o sal da terra.
Pensamento, não o pensamento obsessivo, mas o pensamento que tem a ver com o querer compreender. O querer compreender, o querer abrir a mente. A mente é para ser aberta. A mente não é para ficar fechada, porque senão é um desperdício tremendo, não é? Não sei se vocês já partiram nozes. Nós, quando partimos as nozes, podemos encontrar lá dentro a noz em si, portanto a polpa, e ser muito saborosa, mas às vezes está seca, não é? Significa que foi partida depois do tempo. Portanto, se nós não partirmos a casca da noz quando é tempo para partir, podemos perder, digamos assim, a substância. E perder a substância é terrível, ou a essência. Nós deixarmos de ser quem somos, ou deixarmos de ser capazes de vibrar com aquilo que nos transcende, que é tudo. Mas enfim, isto já estou a... Então, o senso comum, como eu já disse, aprende-se ao acaso, ao sabor das nossas experiências cotidianas, e por isso é ametódico. Este prefixo é de negação. Ou seja, significa que o senso comum não segue um método. Portanto, se não segue um método, ele não ficará organizado. É o que Karl Popper, por exemplo, mostra através da teoria do balde. O senso comum é parecido com um balde. Portanto, se nós compararmos a mente dominada pelo senso comum ou à luz daquilo que o senso comum pensa sobre o que é a mente será parecida com um balde que vai juntando, onde nós vamos despejando tudo o que vem do exterior e fica tudo misturado. E então há uma coisa muito importante que é necessário termos em conta. Nós agora que vivemos na era da informação, por causa das TIC e da informática e da capacidade astronómica e assombrosa de guardarmos informação e de a transmitirmos, é que a melhor forma de esconder a informação é dar muita informação. Isso acontece, por exemplo, com o governo americano, quando os jornalistas pedem informação sobre um tema polémico, qualquer coisa que a Casa Branca fez de errado ou algum funcionário. O que é que acontece? A lei obriga a que o Estado, a administração, mostre toda a informação, e o que acontece muitas vezes é que as redações dos jornais, em vez de receberem um documento sobre o tema em questão, recebem um caminhão de tiro cheio de caixas, para que o documento está lá dentro, mas está misturado com milhões de outros e pode demorar muitos anos a descobrir. E então já aconteceu os jornais gastarem muitos milhões contratando investigadores para fazerem uma varredura da informação. E depois há esta coisa muito, muito interessante, é que os dados são mostrados muitas vezes em papel, porque é mais difícil de pesquisar. Hoje em dia, com os meios informáticos, é possível varrer milhões de documentos num segundo e saber que palavras é que aparecem e onde, e fazer uma análise daquilo e procurar a agulha dentro do palheiro, e depois descobre-se que se calhar dentro da agulha é que estava o palheiro. É uma coisa complicada, mas pode acontecer. Mas assim não. Portanto, se nós dermos muita informação, ou se formos bombardeados com informação, ficamos mais limitados em termos de compreensão. Então temos que saber, de facto, fazer a análise crítica das informações. Porque a informação em si não é saber. Tá? A informação é mais, vai para além. É nós, de alguma forma, o saber vai muito para além da informação. É nós compreendermos as ligações, sermos capazes de fazer sínteses, sermos capazes de ver padrões. E isso é muito difícil sem método, é impossível sem seguirmos um método. Por isso é que a ciência tem métodos, e a filosofia também. A filosofia também é um saber metódico. E então, não havendo método, a filosofia fica... o saber, a filosofia não, o senso comum, enquanto saber, fica desorganizado, sem coerência. E a coerência é muito importante. E então, não tendo coerência, não tem uma coisa que é fundamental e que é uma palavra que eu vou apresentar aqui, que tem a ver com uma disciplina filosófica nuclear, que é a lógica. Portanto, o senso comum não segue a lógica, não tem lógica.
E então, de alguma forma, a filosofia vai usar instrumentos lógicos para fazer a tal análise crítica da realidade. E isso é muito importante. Por outro lado, o senso comum é dogmático. Portanto, como o senso comum não critica, não questiona, ou não nos questionamos ao nível do senso comum, não criticamos, não analisamos, não discutimos, nós aceitamos todas as crenças como se fossem dogmas, como se fossem verdades absolutas. E quando estamos perante um dogma, neste sentido, nós comportamos sempre como pessoas de alguma forma inferiores, como sub-humanos. Se nós acreditarmos em dogmas e quisermos erigir esses dogmas como algo que não pode ser tocado, o que estamos a dizer é que os dogmas são mais importantes do que as inteligências. E então, quando dizemos isso, está tudo acabado. Não há nada mais importante do que as inteligências. O que acontece também é que nós só vemos um tipo de inteligência. Há muitos tipos de inteligência. Existe a teoria das inteligências múltiplas, que era muito giro. Nós podemos abordar aqui. Mas nós comportamos-nos como se só houvesse um tipo de inteligência. O que a psicologia tem descoberto é que esse tipo de inteligência é o mais anquilhosado que existe, o mais limitado, que é a inteligência propriamente racional, no sentido e que aparece, que é muito valorizada pelos marrões, por exemplo, que querem compreender tudo, explicar, não sei o quê, mas há uma inteligência mais profunda, que tem a ver com o coração e que tem a ver com a nossa capacidade de nos darmos aos outros e de aceitarmos que os outros se deem. E então o senso comum, sendo relativista, está muito ligado a fenómenos de exclusão social e cultural. Nós temos o dever, como seres humanos, de encarar qualquer ser humano, por mais horrível que ele nos pareça, como nosso irmão. Como partilhando a nossa humanidade. Tudo aquilo que nós possamos pôr acima disso é errado. Tem que ser combatido. É claro, não podem dizer isto no exame, senão chumba. Pronto, já estraguei tudo, porque vocês estão aqui para preparar o exame. E, portanto, porque existem também uma espécie de marrões que controlam isto tudo e que estão a estragar a nossa vida de alguma forma. E, portanto, eu gostava que vocês, como meus alunos, fossem capazes de fazer o exame, mas percebessem o que é que há para além do exame. A vossa inteligência. Vocês têm que limitar um pouco para conseguirem fazer as coisas lá, mas não deixem de ser o que vocês são, vocês são criativos por natureza. Vocês não acreditam. Eu estou a falar com poucas pessoas porque eu só vos estou a usar como cobaias para poder gravar isto como deve ser. Mas tenho muito respeito pelas cobaias que eu estou a usar, porque não vos estou a fazer mal, não é? Portanto, nós não devíamos usar cobaias para fazermos experiências com os medicamentos, coisas do género. Mas, enfim, os animais não têm culpa nenhuma de nós sermos como somos, mas, enfim, não vamos por aí agora. Então, o senso comum é crítico, por natureza. É passivo. Portanto, como diz aí, não procura separar as aparências da realidade, o certo do errado. Se nós formos passivos, tudo nos é imposto. Mesmo aquilo que é bom. E quando aquilo que é bom nos é imposto, não é bom. Não sei se faço entender. Porque se formos nós que procuramos e se formos nós que vamos que encontramos e trazemos para a nossa vida, é bom. Se vier de fora, como a papinha Cerelac que nos é posta na boca quando somos bebés, não passamos de bebés. E isso é muito chato, é muito, muito triste. E então aqui a subjetividade que aparece aqui digamos assim, a nossa dimensão que não está ligada ao todo, de alguma forma. Tem a ver com a nossa maneira pessoal de encarar o mundo, que é importante, mas se nós acharmos que é a única e que é a única e que deve ser aceita sem ser questionada, sem ser criticada, nós ficamos desligados da grande corrente da vida e é como se fôssemos numa jangada no meio de um rio e ficássemos encalhados lá no meio, num juncos, e não conseguíssemos mais sair dali. Então nós temos que ser capazes de ter uma subjetividade que ao mesmo tempo é pessoal, mas por outro lado valoriza, digamos assim, o encontro do que está para além dela. E então nós temos que saber que
o que é resultante da nossa subjetividade, o facto de gostarmos ou não gostarmos das coisas, de nos sentirmos bem ou não num sítio, por aí fora, daquilo que é mais abrangente. Eu posso não gostar de estar numa sala de aula e posso achar que isso é importante. Posso não gostar de ir às compras, mas posso achar que é imprescindível, e então, se eu tiver que cuidar de outras pessoas, ir às compras é importante. E arrumar a casa e fazer coisas do género. E, portanto, se eu ficar só por aquilo que me agrada, as coisas não funcionam bem. Não é? Então, o senso comum, ficando pela subjetividade, pelo pequeno mundo de cada um, leva a que depois não se possa dar o salto para fora disso. Se só existisse senso comum, nós não tínhamos esta possibilidade que estamos a falar agora aqui. Não tínhamos automóveis, não tínhamos eletricidade, não tínhamos nada, estávamos ainda, se calhar, a viver nas cavernas. Porque o senso comum não permite que as pessoas evoluam mentalmente. Podem aumentar a quantidade de informações, mas a qualidade das informações e daquilo que em nós processa as informações é que é importante, acho eu. E, portanto, se queremos saber mesmo, temos que ter uma parte ativa nessa busca do saber e na sua construção. Então, quem vive ao nível do senso comum vive na heteronomia, vive uma vida semelhante a todas as demais, no sentido em que os seres humanos acabam por ser cópias de modelos vazios, que muitas vezes são impostos pela publicidade, pela maneira, e isso tem a ver também com a sociedade de consumo. As pessoas não gostarem do seu corpo porque não cabem nas roupas que estão à venda, como se isso fosse importante, como se calhar isso não fosse uma deturpação da nossa natureza e da nossa beleza profunda e também visível, porque nós achamos que todas as pessoas devem seguir um padrão de vida e de aparência física e não só. Isso é chato, é tremendo, porque deixa toda a gente de fora, mesmo aquelas pessoas que cabem nas roupas. Mas agora não vou explicar isso, porque depois a vida muda e enfim. Mas nós não devemos procurar caber nas roupas, as roupas é que devem afeiçoar-se ao nosso corpo, senão não faz sentido. E o mesmo acontece com a mente. Mas de uma forma diferente, porque a mente é uma vestimenta. E então nós devemos ter a mente elástica, porque a realidade é de tal maneira vasta, porque se a nossa mente não for capaz de se expandir, enfim, nós passamos ao lado da vida. Não conseguimos ter uma vida nossa. Não é? A heteronomia tem a ver com isso. Tem a ver com esta ideia do outro, hetero e nomos, é a junção de duas palavras gregas. Hetero, que significa o outro, e nomos, que significa lei, norma. Portanto, quando as leis vêm de fora e nós não as assumimos, podem vir de fora, mas se as assumirmos como algo que nós escolhemos, porque achamos que deve ser, porque achamos que é justo, se vier de fora sem nós termos essa atitude crítica, nós acabamos por viver uma vida comandada por algo que não é, digamos, o que nos trouxe à vida e nos faz estar aqui. É algo que nos mantém na servidão, dentro da caverna. E, portanto, viver na heteronomia é ser dependente. Portanto, é o contrário de sermos autónomos. E, no fundo, a autonomia é o grande objetivo da filosofia. A saída da caverna. O sermos capazes de nos libertarmos da caverna. Da caverna que é, no fundo, a nossa mente condicionada. Há quem pense que a mente não pode deixar de ser condicionada, mas é a tal história que tem a ver com a ideia entre duas coisas pesadas. Imaginem que nós temos que carregar dois pesos em momentos diferentes. Entre isso, nós podemos sentir o alívio, de alguma forma. E a filosofia abre brechas, abre buracos que permitem que nós consigamos respirar. Nós podemos mergulhar para ir à procura de coisas lá no fundo, mas depois podemos respirar para voltar a mergulhar de novo. E isso só é possível com autonomia. O não estarmos restringidos a uma realidade
que não é nossa. Então está aqui algo que é muito importante. Portanto, quem viver na heteronomia, quem viver de acordo com as normas que vêm de fora, de acordo com o que os outros pensam e querem para nós, ou para si, não pensa por si próprio, como é óbvio. Portanto, se nós não pensarmos por nós próprios, somos papagaios. É muito triste a escola querer formar papagaios, porque os papagaios, quando estão na natureza, são felizes. Mas quando são obrigados a repetir aquilo que os outros querem, vivem uma vida miserável. E, portanto, nós devemos, se calhar, não nos preocupar com isso, mas não estarmos presos àquilo que nos querem inculcar. E então quem vive na heteronomia vive preso na caverna dos seus preconceitos, porque são os preconceitos que nos fecham dentro da caverna. E então, se nós nos deixarmos prender pela rotina, passamos a ter uma vida sem chama, sem nada que nos dê o sentido que é exaltante estarmos vivos, não é? Mas é possível viver a rotina de uma forma liberta, mas isso é outra história. E então abdica de ser criativo. Isso também é importante. Se nós não formos criativos, acabamos por ser vítimas da criação sem criatividade, que é, na nossa sociedade, se calhar, este complexo tremendo do mundo mercantil, do mundo da industrialização, que é capaz de criar milhões e milhões de objetos a partir de um único molde, e então temos montes de objetos que são muito parecidos ou quase iguais e achamos que isso é diverso. É como, por exemplo, os automóveis, são todos muito parecidos, têm todas formas muito parecidas, mas têm marcas diferentes e nós achamos que são diferentes e ficamos muito felizes quando temos um automóvel que é um bocado diferente, mas é igual a milhares que foram produzidos na mesma fábrica, em série, mas isso não interessa, não é? Portanto, e de facto a homogeneidade é tremenda, mata-nos por dentro. E então quem vive na heteronomia vive como se a vida não lhe dissesse respeito. Isso é tremendo, é algo de extremamente negativo. Nós acharmos que a vida não nos diz respeito. Isso pode levar as pessoas ao suicídio, por exemplo. Isso é muito negativo. E então temos que aplicar estes princípios que a filosofia nos dá para não cairmos nesta situação. E então o conhecer-se a si mesmo é muito importante. Está na origem de uma das grandes refundações da filosofia. A filosofia foi fundada pelos jónios, né, por Tales de Mileto e os seus discípulos, né, como um estudo da natureza, da physis, por isso eles foram conhecidos como os físicos. Mas Sócrates vai trazer a filosofia para a cidade e vai trazê-la para a vida humana, no fundo. Vai colocar o homem, vai colocar o indivíduo, que é capaz de pensar, como o centro da atividade filosófica. E então há esta frase, este mandamento, conhece-te a ti mesmo, que era uma inscrição que estava na entrada do templo de Apolo em Delfos, que era um templo muito importante. Apolo é o deus ligado ao conhecimento, à sabedoria e portanto, de alguma forma, ao ideal grego do belo e bom, que era aquilo que o kalos kai agathos, o grande ideal do homem na Grécia Antiga era ser belo e bom, não é? Ser belo não só fisicamente, mas também nos gestos, nos comportamentos, e a bondade tinha a bondade e a retidão, caráter, tinha a ver com isso. Hoje em dia não se fala muito disso. A ideia da retidão de caráter. A retidão de caráter tem a ver com nós sermos capazes de não nos vendermos, de não entrarmos numa relação mercantil com a vida e com os outros. Não encararmos a vida como uma troca. Isso só é possível se nós descobrirmos a joia preciosa em nós. Se formos capazes de ver o valor que existe dentro de nós e que nos abre a compreensão do valor dos outros. Porque aquelas pessoas que não se valorizam a si próprias não dão valor aos outros, de alguma forma.
ou de todas as formas. E por isso é que aparecem os torquemadas, ou seja, os inquisidores. Em vez de serem inquiridores, tornam-se inquisidores. E acabam por estar sempre a acusar os outros, a tentar ver o mal do outro. Não é? Mas então Sócrates, quando foi levado a tribunal, defendeu-se. Isto aparece num livro de Platão intitulado A Apologia de Sócrates, que descreve a defesa que Sócrates fez em tribunal, no tribunal que o condenou à morte. E ele diz que, de facto, há um amigo dele que vai ao templo de Apolo, em Delfos, pedir um oráculo e que pergunta quem é o homem mais sábio. Quem é o sábio? Quem é alguém que se possa considerar o mais sábio dos homens? E o oráculo terá dito que era Sócrates. Isto é muito estranho. Só que Sócrates diz que, de facto, o oráculo acertou, porque ele era o único homem que se poderia gabar de conhecer mesmo, ter um conhecimento sólido. E então ele diz isto: só sei que nada sei. No fundo, reconhece a sua ignorância. O reconhecimento da ignorância é muito importante. Porque se nós não reconhecermos a nossa ignorância, somos arrogantes. Há aqueles indivíduos que falam desta história do reconhecimento da ignorância e acham que existe a mente condicionada e que nós vivemos na ilusão, e depois eles acham que já descobriram a saída para isso e os outros são todos uns ignorantes, uns imbecis, e eles estão cá para os iluminar. Isso pode parecer ali na alegoria da caverna, mas Sócrates não tinha essa postura. Eu não queria endeusar o Sócrates. Sócrates não tinha a postura que sabia tudo. Eu acho que ele estava mesmo convencido que podia ajudar as pessoas a descobrirem essa tal joia preciosa em si, que é, de alguma forma, o não estarem presas. O não estarem presas, o não estarem presas a interesses. Sócrates não recebia dinheiro pelas lições que dava. Não estarem interesses presas aos interesses deste mundo, procurar ganhar dinheiro para ter uma vida acima dos outros. Não é que isso não seja importante, mas quando se joga com algo que tem a ver com a dignidade humana e com o interior do ser humano e com o usufruto das pessoas de si próprio, poderem usufruir de si próprio, alguém que se coloca como alguém que tem a chave para se entrar aí, mas tem que se pagar para abrir e não sei o que, isso é negativo. Então, nós podemos aprender a lidar uns com os outros de maneira a assumirmos este reconhecimento da ignorância como uma saída verdadeiramente da caverna. E então Sócrates mostra-nos, através disso, a douta ignorância, a ignorância sábia. Não se trata da ignorância que julga que sabe, que é a ignorância dos homens que vivem na caverna, que vivem mergulhados no senso comum, mas é uma ignorância que nasce da autodescoberta. E então este conhece-te a ti mesmo, que é o grande, digamos, a grande luz que vem de Delfos, do templo de Delfos, é um preceito que Sócrates leva à letra, que estava ligado ao outro que também estava inscrito lá, que era nada em demasia. Isso também é muito importante. Nós devemos ser excessivos sem cairmos em excessos, no sentido de alguma forma, sermos excessivos, ou seja, não estarmos presos ao que nos condiciona, mas também não embarcarmos numa tripa, como dizem agora algumas pessoas, psicadélica, que nos leve a ir para além daquilo que é a nossa verdadeira essência, apesar de ser difícil definir o que é, e que nos leve para além da dignificação daquilo que somos a cada momento. Nós não precisamos de certas substâncias para nos sentirmos melhor, nem precisamos de certas experiências para sentirmos que a vida é profunda e agradável. Nós precisamos é de estar de bem com a vida, no sentido de não acharmos que de estranha, não acharmos, digamos, fora daquilo que nós somos e somos agora, não é? Se nós acharmos que só seremos felizes no futuro, então estamos a perder
toda a felicidade que nós podemos ter na vida, que é, de facto, a cada momento sermos felizes. E já agora a felicidade para os gregos chamava-se eudemonia. Eudemonia significa boa possessão, é estarmos possuídos de um espírito bom, de alguma forma. Isto tem a ver com a dor da ignorância, porque quem admite que só sabe que nada sabe, para já está a admitir que aquilo que falta saber é muito mais do que aquilo que se pode saber, mas também acha que pode, de alguma forma, ser um portal para que venha algo que nos transcenda e venha, de alguma forma, manifestar-se na nossa vida. Pode ser quando as pessoas se apaixonam, por exemplo, e de facto se encontram num nível diferente. Mas vejam que depois na nossa sociedade isso pode tornar-se uma história de terror, isso é muito mau. Então temos que ser, de facto, manter sempre este portal aberto do conhece-te a ti mesmo. Não temos medo de descer às nossas catacumbas interiores, à nossa caverna, para virmos para a luz. Não é? Isso é uma das bases fundamentais da filosofia.